Olá, boa noite. Vamos então para as nossas aulas de hoje de planejamento organizacional e rotinas administrativas, né? Nós temos falado então do perfil do profissional, né? Profissional de administração, a importância, quais são as funções, onde pode atuar o profissional de administração, né? Enfim, tudo que envolve a questão da administração, né, como um todo. Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais, vamos continuar falando um pouco mais sobre essas competências administrativas e as questões que envolvem a questão administrativa do nosso curso aí, do profissional de administração. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho aí, né, sobre a postura profissional e relações interpessoais dentro da administração, né? Então, ó, primeiramente é importante destacar que a postura profissional é um conjunto de comportamentos e competências que cada colaborador possui, tá? Então, além disso, faz parte da postura profissional a conduta ética, habilidades profissionais e hábitos, tá? Então isso é muito importante. É importante a gente destacar que a postura do profissional, né, ela está baseada naquilo que você possui exatamente de competência dentro daquilo que você se dispõe a trabalhar, tá? E como você adquire competência? Através dos conhecimentos, do estudo, isso não vai entrar na sua cabeça se você não estiver se informando e desenvolvendo essas competências através do estudo, dos cursos, das ações, enfim, de tudo que você faz para adquirir essas competências e esses conhecimentos, né? E aí também entra a questão da conduta ética, né? Como você enxerga a questão como você enxerga as questões que envolvem o seu lado profissional, o que você entende que é importante, que é o correto a ser feito, né? As habilidades profissionais, ou seja, aquelas habilidades específicas que o desenvolvimento do estudo proporciona e os hábitos que você possui e adquire. Já as relações interpessoais são construídas a partir da conexão feita entre duas ou mais pessoas de um mesmo círculo. Então, a gente assim junta para traduzir em algo positivo aquilo que você traz de pessoal, né? A sua formação ética, moral, as competências, os conhecimentos que você adquire, com a forma como você se relaciona com as outras competências e habilidades das outras pessoas, né? Levando esse conceito para o círculo profissional, relacionamentos interpessoais são conexões que temos com colegas de trabalho. Então vale até um questionamento aí, como que está as suas relações profissionais com seus colegas de trabalho, né? São questionáveis, são boas, são conexões que trazem situações positivas ou que trazem uma carga de estresse, de negação, né? O negacionismo está na moda, né? Negação enfim, de situações, climas ruins de serem administrados. Como que está isso? E como está com essa, e são estas conexões, desculpa, que contribuem positivamente para a construção de um ambiente de trabalho agradável. Então tem que essas conexões, elas são primordiais, né? A forma como você se relaciona de forma geral com os seus colegas de trabalho é que vai transformar e vai dizer que tipo de ambiente existe dentro do seu trabalho, bem como a criação de um networking de qualidade. Nós vamos focar um pouquinho nessa questão de network de qualidade. E são atitudes como estas que refletem em sua postura profissional. Muitos profissionais acreditam que prezar as relações interpessoais podem
prejudicar a sua imagem e postura profissional, né? E o resultado disso são profissionais capacitados que não possuem network. Então, quer dizer, às vezes a pessoa ela é tão centrada nas questões técnicas profissionais que ela não percebe que ter relações interpessoais agradáveis com seus colegas de trabalho, de modo geral, podem gerar outras capacidades que vão além desses conhecimentos. São capacidades desenvolvidas por esse contato positivo que é chamado de network, tá? É preciso haver um equilíbrio entre ambos. Você tem que sim apresentar a forma profissional de trabalho, mas também você tem que apresentar essa capacidade de trabalho em equipe, de ouvir e saber falar, né? Para te ajudar nesse processo em busca do equilíbrio, tem algumas, né? Separei algumas dicas que podem te ajudar com segurança e eficiência. São dicas baseadas em técnicas de coaching, né? Que é uma técnica famosa de coaching, ajuda, né? Colaboração, que já contribui com as carreiras de vários profissionais em todo o país, em todo o mundo aí. Então, ó, primeiro, ouça na essência, tá? Então, comunicar também significa ouvir o outro, e isso faz da comunicação uma verdadeira troca de experiência. Quando ouvimos o outro na essência, demonstramos respeito e principalmente interesse pelo que o outro fala. É um exercício muito complicado de se fazer, né? Que é o que? Você estar aberto àquilo que o outro quer transmitir e considerar aquilo que o outro quer transmitir para as suas colocações, né, também, né? Então você demonstra respeito às opiniões e às formas de ver aquela situação. Isso é muito importante. Então, ouvir na essência, ouvir de verdade, né? Num mundo que nós estamos vivendo hoje, de aulas virtuais, por exemplo, que o professor fala aqui, né, numa aula virtual, e vocês nem a câmera não abrem, né? Ou não abrem o microfone para falar, nada, e o professor fala. Aí fala assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Aquele silêncio, né? Esse exercício de ouvir na essência tá muito complicado, né? Desculpa. A gente precisa desenvolver melhor isso, né? Nós precisamos trabalhar. Então, o retorno às aulas presenciais vai permitir. Falo isso para vocês porque nós retornamos aí essa semana, né, praticamente, e assim, dando aula para algumas pessoas presencialmente. Aqui eu uso 8, 10, 12 slides, né? Na aula presencial lá eu consegui ir até o terceiro slide só. Então existe uma diferença, mas ela precisa ser superada, a gente precisa aprender a superar isso. Segunda dica, tenha inteligência emocional, tá? A inteligência emocional faz toda a diferença em momentos de estresse e conflitos. Quando o profissional tem inteligência emocional, lidar com os colegas de trabalho em situações tensas contribui para a manutenção de bons modos e da gentileza. Então é o que? É ter aquele equilíbrio emocional, aquela capacidade de ouvir e falar somente o necessário, né? De dar sua contribuição de forma ponderada, de forma equilibrada. Além disso, a inteligência emocional auxilia o profissional a buscar soluções eficazes para solucionar eventuais problemas. Quando a sua cabeça não está zoada, né? Aquela cheio de trocentas informações e você já jogando as suas também junto no meio ali, não funciona. É importante ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência, para que as ideias, a criatividade surja de forma plena e positiva, né? Nem todo momento é ideal para conversar. Também é outra coisa importante, né? As conversas no ambiente do trabalho são bem-vindas e contribuem muito para que os colaboradores se sintam pertencentes à organização. São através das conversas que as pessoas se conectam e criam um ambiente descontraído,
Então é através desse bate-papo, dessa troca de ideias, de conhecimentos, né? Porém é importante que as conversas não atrapalhem a produtividade e não desviem o foco das atividades do trabalho. Porque assim, começa a fazer muita reunião, começa a fazer muita, pô, vamos parar aqui. Opa, parou aqui. Opa, não sei o quê, né? Aí as pessoas começam a se confundir, né? Porque fica muito papo e pouco som, né? Vamos falar assim. É muito tempo raciocinando e muito pouco tempo produzindo, gerando resultados. Então isso também não é legal, né? Às vezes deixar fluir e definir ali espaços maiores entre um bate-papo e o outro para analisar resultados, colher informação, às vezes não, sempre dá resultados mais satisfatórios. Ah, tem um problema ali, para todo mundo para falar do problema. Não, às vezes o problema por si só é resolvido ali entre as pessoas que estão envolvidas nesse problema e não há necessariamente que se realize uma organização, chame todo mundo e tal, né? Então, deixe as conversas mais descontraídas para os horários de intervalo, almoço e lanche. Então é assim, é óbvio que um ambiente descontraído provoca sim assuntos descontraídos tal, mas evitem ao máximo esse tipo de assunto quando você está executando as atividades do trabalho, né? Não é que você tem que ficar ali, nossa, não pode piscar, não pode se mexer, não pode fazer uma brincadeira, não pode fazer um comentário. Mas evitem comentários e brincadeiras e excessivas durante a execução da atividade. Procure fazer essas admoestações mais alegres, extrovertidas dentro do horário do almoço, do lanche, né? Essa relação mais social nesses momentos, para que não surjam assim situações em que se entenda mal, se as pessoas comecem a entender que o ambiente fique muito relaxado e aí eu posso falar o que eu quiser, aí começa aquelas brincadeiras, né? E aquelas situações que começam a ficar desagradáveis, né? Dê prioridade para conversas que sejam relevantes para a empresa e que tenham ligação com as atividades exercidas para você e seu interlocutor. Então, dê preferência para isso, né? Para conversar sobre aquilo ali e tal. E aí a coisa fica mais objetiva e os resultados melhores. Então, a gente espero que essa lista ajude a manter esse equilíbrio, é importante, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o networking. O que é então esse networking que eu falei agora há pouco, que é muito importante? Networking é uma poderosa ferramenta tanto para quem quer entrar no mercado de trabalho, quanto para quem deseja avançar dentro da empresa na qual já trabalha. Afinal de contas, ter habilidades técnicas é essencial, mas também é preciso que as pessoas se lembrem de você caso fique sabendo de alguma oportunidade. É aquela situação em que vocês nunca ouviram falar assim, olha, a pessoa ela assim não tem muito, isso era muito comum, né? Não tem uma formação, né? Toda dentro daquilo que a empresa precisa, porém tem um caráter agradável, tem um bom papo, tem uma boa relação interpessoal com os outros, é uma pessoa positiva, é uma pessoa que passa bons sentimentos, e isso às vezes não, muitas vezes é o suficiente para pensar, lembrar dessa pessoa numa possível vaga, numa possível oportunidade para trabalhar em alguma atividade, né? Então, nesse sentido, quanto mais bem relacionado você for, melhor será a sua carreira, né? E ser bem relacionado está diretamente ligado a ser bem articulado. Articular bem o que você pensa, a sua forma de ser, a sua forma de agir, as pessoas te conhecer, ser transparente, não é contar tudo para os outros, não é isso. É ser transparente na sua forma de ser, no seu caráter, na sua conduta. Isso facilita para que as pessoas se lembrem de você nas situações profissionais. Então, saiba, um erro muito comum
é o de só se preocupar com o network apenas quando precisa usá-lo, né? Atitudes assim podem acarretar efeitos negativos, pois pode soar como uma falsa aproximação. É aquela pessoa que nunca conversa com você, nunca fala um bom dia, nunca. Porém, quando começa a surgir uma oportunidade, alguma coisa, a pessoa começa a puxar assunto com você, fazer um comentário mais próximo, coisa que nunca fez. Então, o networking está relacionado à sua forma de ser em qualquer situação, né? É a questão da pessoa olhar e falar, poxa, esse cara é assim mesmo. Ele não está fingindo ser isso por causa dessa situação específica. É necessário criar vínculos profissionais desde a formação acadêmica. Seus amigos na faculdade, como que era o seu diálogo com as pessoas que estudavam com você, as pessoas que relacionavam, os professores que você teve, né? Palestras, reuniões, conferências são ótimos meios para conhecer pessoas interessantes, assim como eventos sociais, esportivos e culturais. A rede deve ser construída de forma natural, né? Não pode ser uma coisa artificial, fabricada, recomendada. Além disso, é importante que você tenha organizado um local, agenda, celular, planilha, rede social específica, com os dados das pessoas que você conhece, identificando suas áreas de atuação e habilidades. Redes sociais como Facebook, LinkedIn, Instagram abrem oportunidades para você aumentar sua rede de contatos, tá? Então, é óbvio, é aquilo que nós já até falamos aqui, né? Lá no começo do nosso curso, dentro desse não dentro desse componente, né? Dentro do outro componente que a gente está estudando, que é o fato de uma pessoa, um profissional hoje que quer entrar no mercado ou que quer crescer dentro do mercado de trabalho, que não tem nenhuma rede social, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem LinkedIn, enfim, não está em lugar nenhum. É bom, é ruim, tá? De repente pode denotar que a pessoa, não estou dizendo que por favor, na época nós já falamos sobre isso, mas pode demonstrar que a pessoa queira esconder alguma coisa, né? Por que ela não está? E as empresas e os seus contatos, e você faz muitos contatos e você encontra muitas pessoas que têm características semelhantes às suas, que têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos ideais dentro das redes sociais, e essa rede de networking pode te ajudar, sim, e pode te atrapalhar também, né? Então tem que haver o equilíbrio, né? O equilíbrio. No entanto, é preciso seguir algumas regras, pois sair adicionando todo mundo não quer dizer que seja bem sucedido, é o que eu acabei de falar. Deve-se estar atento ainda às formas e estratégias para realizar uma abordagem adequada. É necessário entender que investir na construção de um bom network não se trata de burlar as regras do processo seletivo ou estabelecer relações movidas simplesmente por interesse. Ou seja, cara, você é meu amigo, cara, você tem que dar um jeito de me contratar, né? Se utilizar dessa rede, né, desse contato para se beneficiar ou burlar alguma etapa. Nada disso, né? É simplesmente ter uma personalidade que, numa eventual necessidade de decisão, por causa do seu network, da sua forma de ser, a decisão penda para você e não para outra pessoa, né? É importante ter percepção que o network funciona como uma via de mão dupla, em que deve haver a troca de informações, conhecimentos, indicações de forma natural, pois essa ajuda mútua é o que traz os benefícios reais para os profissionais com uma boa rede de contatos, né? Então é aquilo, eu posso me beneficiar dela, mas também devo oferecer algo positivo para que alguém possa se beneficiar, né, dessa relação, né? Então, dicas para fazer o network de forma eficaz. Então vamos ver alguma dica. Depois da gente entender, né, a sua importância, chegou a hora de saber como colocar esse conceito em prática.
Como dissemos, este é um processo contínuo que você pode começar já durante a sua formação profissional. Então você pode começar já, né, dentro do curso técnico assim, aqui seu, né? Então vamos ver algumas aí. Construa as conexões verdadeiras, né? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que sua intenção deve ser sempre a de construir conexões verdadeiras e nunca fazer contatos apenas para se beneficiar, né? Lembre-se, no contato você não deve fazer com as pessoas apenas quando é de seu interesse conseguir algo em troca das pessoas, mas deve ser algo natural no dia a dia, sem esse interesse. E quando surgir esse interesse, você já possui essa rede desenvolvida. Lembre-se que todo relacionamento, para ser duradouro, precisa acontecer por meio de uma via de mão dupla. Além do mais, como mencionado anteriormente, não se deve fazer network apenas em caso de necessidade, quando estiver procurando um emprego, por exemplo, né? Então, às vezes você está bem empregado, está numa situação legal, e aí você fala, eu não preciso de ninguém, eu já tenho tudo, eu já preciso de tudo. Aí você não sabe o dia de amanhã, e aí você não faz network, não faz essa e quando chega acontece com todo mundo, pode acontecer com qualquer um, aí você precisa. E aí você vai vai puxar o seu network lá e aquilo vai parecer tudo muito teatral, forçado, né? E aí vai ficar complicado pra gente, né? Então ouça as pessoas com atenção. O ato de ouvir, embora básico, é praticamente um diferencial na sociedade em que vivemos, porque nós estamos cada vez mais perdendo esse hábito de ouvir. E não é só o hábito de ouvir que nós estamos perdendo o hábito de ler também. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for lá no Facebook e um cara postar lá uma mensagem que tenha lá 30, 40 linhas, muito provavelmente poucas pessoas vão ler, tá? Por quê? Porque a gente está nessa ideia imediatista de mensagens curtas. O que faz sucesso hoje na nossa internet? TikTok, não é isso? E afins. Por quê? Porque são vídeos curtos que dão uma mensagem muito rápida e já passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. E nós estamos criando um vício, a meu modo de ver, tá? Não tem problema se você não concorda. Um vício muito ruim para o nosso network. Por quê? Porque a gente não tem mais, a gente não consegue ouvir um diálogo mais longo. A gente não consegue ler um texto mais longo. A gente está nessa questão de imediatismo. E muitas vezes uma mensagem imediata, ela deixa de transmitir muitas coisas importantes, né? Então a gente precisa começar a repensar isso. Se você deseja construir conexões verdadeiras, ouça o outro, porque assim irá conhecê-lo melhor e criar conexões verdadeiras. Algo fundamental para construir uma rede de contatos poderosa. Então, gente, ouvir o outro. A melhor maneira de você conhecer alguém é deixando ele falar, ouvindo ele. Porque aí você consegue entender os motivos deles, as reações dele, e em cima disso você consegue então desenvolver um bom network. Seja você mesmo, né? Quando se trata de conhecer gente nova, muitos se sentem inseguros, com medo de se aproximar. A verdade é que na hora de fazer network e criar conexão, não existe segredo, basta que seja você mesmo. Aquela pessoa que fica o tempo todo tentando ser o que não é, um dia é descoberto, né? E aí, então fica ruim, porque depois que é descoberto, tudo que vier dessa pessoa vai, a princípio, soar como falso. Então, seja você mesmo. Você fala caipira, fala com né? Ou fala arrastado, ou, ou tem uma certa posição a respeito de um determinado assunto, enfim, seja você, porque na hora que a pessoa for te analisar para alguma coisa, ela vai analisar algo que é de verdade, é verdadeiro, né?
e não uma imagem que você criou e que depois pode a qualquer momento ser descoberta e cair por terra aí, né? Por mais que existam dicas para tornar o sucesso mais proveitoso, a base de qualquer atitude deve ser a sua essência, né? Eu sou caipira, eu falo errado, ou eu falo de um jeito engraçado, eu, professor, eu tenho a língua presa, tinha muito mais, né? Era muito mais ainda, então eu vou ficar aqui tentando, então, gente, para não mostrar que eu tenho a língua presa, né? Que o som não sai muito agradável por causa dele, mas eu não posso, eu tenho que, porque depois, num momento mais descontraído, eu vou demonstrar isso e as pessoas vão falar, pô, esse cara é mentiroso, esse cara é fingido, esse cara é... Né? Isso é uma característica ruim, então seja você mesmo. Se você é uma pessoa naturalmente reservada, não há motivos para fingir que é extrovertida, é o que eu estou falando. Basta que se abra, mas sempre dentro daquilo que fizer sentido para a sua personalidade. Eu sou assim, né? Eu sou assim. Eu posso, eventualmente, agir de uma forma diferente quando alguma situação exige, mas a minha forma de agir é geralmente assim. Demonstre interesse pelas pessoas. As pessoas gostam quando os outros se interessam por elas, as ouvem, fazem perguntas. Por isso, sempre que conhecer alguém com quem queira criar conexão, haja dessa forma, mas claro, sendo sempre verdadeiro. Caso encontre uma pessoa depois de algum tempo, não esqueça de perguntar como está a sua família, seu trabalho. Eu tenho esse defeito. Muitas vezes eu começo a conversar com a pessoa e eu vou direto no assunto e aí já esqueci de perguntar como que ele tá, a família dele e tal. É uma coisa ruim isso. Eu assumo isso e eu tenho que me policiar porque muitas vezes eu faço isso, né? A minha maior dificuldade para gravar a aula aqui não é falar sobre os conteúdos, é iniciar a aula e encerrar. Vocês podem reparar nisso aí. Por quê? Porque eu não consigo assim, pessoal, olá, né? Eu tenho dificuldade. Então a gente precisa trabalhar esses detalhes que eles são importantes. Comentando no último encontro, isso mostra que o indivíduo é atencioso. Crie algo que ele tenha comentado no último encontro, isso demonstrando que você presta atenção naquilo que você conversa com a pessoa, né? Amplie seus horizontes. Evite fazer contatos apenas na área de atuação. Amplie seus horizontes. Profissionais da área jurídica, por exemplo, podem atender empresas e indivíduos dos mais diferentes segmentos. Os mesmos se aplicam às áreas de saúde e contabilidade. Ou seja, tenha contato geral com as pessoas e não somente com aqueles que te interessam. Seria basicamente isso, né? Lembre-se de participar de eventos de outros setores também, que pode abrir horizontes para vocês, né? Abrir contatos, tá bom? Seja agradável e receptivo. Por mais que uma rede de contato tenha o objetivo central de estar ligada à carreira, devemos sempre nos lembrar que somos todos seres humanos. Por essa razão, procure ser agradável e receptível para passar ao outro a mensagem de que está aberto a construir esses relacionamentos. Pequenos gestos te ajudarão na missão, como sorrir mais, ser gentil, enviar mensagem no dia do aniversário das pessoas ou quando ficar sabendo de alguma coisa especial da vida delas, né? Existem muitas formas, cabe a você optar por aquelas que fazem mais sentido, né? Então também não força demais, né? Fica toda hora mandando mensaginha, que aí não é, mas seja assim, demonstre interesse pela pessoa, né? Indique seus contatos para oportunidades. Lembre-se da via de mão dupla, via, tá? Não é vida. Em vez de desejar fazer network apenas para conseguir boas oportunidades, procure fazer o mesmo pelos outros. Ou seja, viu lá uma situação que pode ajudar alguém, não negue essa informação, né? Não deixe de passar. Eu vejo que vocês praticam aqui no primeiro módulo, eu vejo isso, nos outros módulos também, muito legal, que ela surge uma vaga de emprego lá, né, em algum lugar, pega aquilo, compartilha no grupo, quer dizer, é uma forma de você
dar essa oportunidade. Às vezes você não, pessoalmente não está precisando daquilo ou não se interessa por aquilo, mas pode ter alguém dentro da sua rede de contatos que possa se interessar e ser útil, né? Então a empresa para a qual trabalha está precisando de um serviço que um dos seus contatos oferece, indique, né? Quanto mais indicações fizer, maiores são as chances que retribuam o façam mesmo por você. É natural, né? Mantenha contato. Não basta conhecer as pessoas. Trocar cartões de visita e procurá-las apenas quando precisar. É preciso manter contato, porque é assim que se cria conexão. Né? Um contato que vai além do interesse profissional, do interesse de uma situação específica. Né? Hoje, com as facilidades da tecnologia, isso ficou bem mais fácil. Você pode utilizar redes sociais, e-mails de mensagem, claro, marcar encontros presenciais sempre que possível e que a pandemia deixar. Né? Isso torna os relacionamentos mais sólidos, verdadeiros e trazem resultados certamente positivos. Utilize o poder das redes sociais, né? Já falamos até, né? Só para reforçar. Elas são ótimas aliadas em network. Há algum tempo o LinkedIn era a plataforma mais indicada para contatos profissionais, mas hoje em dia o Instagram e o Facebook também se tornaram opções interessantes, que é o que nós já falamos no começo, inclusive, né? Dessa aula e no começo do curso. Né? Então, tem possibilidade? Tenha um Instagram, tenha um Facebook e façam networking dentro deles, é importante. A melhor forma de utilizá-las dentro desse contexto é curtindo e comentando as postagens de pessoas que admira e que façam parte da sua rede de contato. Então, na dica número 4, falamos sobre o quanto as pessoas gostam de ser prestigiadas. Então, quando você curte algo que é dentro da sua linha de raciocínio, a pessoa certamente vai retribuir quando você colocar algo. Então, isso gera uma rede network aí, né? Mostre-se disponível. Por fim, é essencial que se mostre disponível para as pessoas que desejarem se conectar com você. Se enviar uma mensagem, responda, seja receptivo. É claro que não dá para a gente ficar sempre à disposição, não dá. Mas dá para demonstrar que você leu, que você viu, que você prestou atenção. Né? Aceite os convites que te fizerem, que estejam dentro das suas possibilidades, vá a eventos, enfim, compareça, né? E que isso seja lembrado. Quem é desculpa, nossa, desculpa, gente. Quem é visto é lembrado. Então é o tal do soltar rojão, né? Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. E o objetivo do network é que você aconteça exatamente ao contrário. E você seja visto e lembrado pelas pessoas. Pense bem, quando você precisa contratar um serviço ou adquirir um produto, procura por empresas totalmente desconhecidas ou acaba indo naquela que já conhece? Via de regra, naquela que já conhece. Né? Embora a gente tenha uma grande gama de possibilidades hoje, a gente primeiramente lembra daquelas que são vistas. Né? É claro que existem exceções, contudo, na grande parte dos casos, damos preferência para quem conhecemos e confiamos. Né? E às vezes a gente até nem olha a questão de preço mesmo, é de confiabilidade. Né? Muitas organizações preferem anunciar vagas internamente para que seus colaboradores sugiram candidatos. Comum também. A empresa, antes de abrir a vaga externamente, ela coloca para os seus funcionários e para que eles indiquem alguém de repente. Ou se conhece alguém que queira trabalhar em determinado setor, nós vamos ter uma vaga aqui. Né? E as empresas procuram fazer isso e se utilizam do seu network para depois chamar para entrevista, enfim. É muito bom, né? Se você deseja ter uma carreira de sucesso, além de buscar uma formação de qualidade, se especializar e buscar evolução contínua, é preciso que também construa uma rede de contatos poderosa e que um ajude o outro, indicando o trabalho, dando boas referências, trocando conhecimentos e experiências. Não tenha medo de se aproximar, se apresentar, conhecer pessoas novas, indicar trabalho delas, prestigiá-las. Esses pequenos gestos fazem toda a diferença e contribuem para que construa conexões e sejam lembrados e requisitados.
Então, ó, nós estamos falando de rotinas administrativas. E isso está dentro, né, da matéria rotinas administrativas. Né, para a gente entender que isso faz parte, deve fazer parte da rotina de um profissional de administração. Pode acontecer de fazer boas amizades ao longo do caminho, mas, claro, sempre com muita naturalidade para que nada conecta, porque nada conecta mais do que a verdade. Olha aqui, nada conecta mais do que a verdade, tá? Seja verdadeiro, seja sincero. Então, gente, basicamente era sobre esse tema que nós tínhamos que trabalhar na aula de hoje. Espero que vocês possam assistir, né, participar, e fico à disposição para eventuais colaborações, perguntas aí na área de postagem do Teams, tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês, uma boa noite e até a próxima aula.